Então, como eu falei, hoje a gente vai relembrar um pouco do provimento 205/2021, que atualizou as regras de publicidade de advocacia, né? No ano passado, a gente teve, aliás, a gente já vinha tendo há alguns anos debates muito ricos sobre as questões relativas à publicidade da advocacia, principalmente os impactos da internet, essa nova era digital, nas regras que estavam vigentes antes do 205/2021, que era o provimento 94/2000. Então, foram realmente muitos anos aí debatendo, participando de palestras, de lives e reuniões aí com os meus pares do grupo de especialistas de marketing jurídico e com pessoas do Conselho Federal para a gente poder chegar no texto que foi aprovado, divulgado e está em vigor há quase um ano, dia 15 agora, né? Daqui a 11 dias, o provimento 205/2021 faz um ano que está em vigor. E hoje, então, ele vai ser tema da nossa conversa aqui para a gente resgatar o que teve de novidade desse documento, né? Revisitar o que pode e o que não pode nas regras de advocacia e entender como é que a gente pode aplicar isso no LinkedIn, tá? Então, para a gente abrir a nossa conversa aqui, nossa série especial pelo mês do advogado, nada mais oportuno do que falar sobre as regras de publicidade de advocacia aplicadas ao LinkedIn. E aí, gente, eu quero começar relembrando com vocês que o provimento 205/2021, como eu falei, ele está em vigor desde agosto do ano passado, né? A gente ficou cerca de 20 anos, 21 anos, né? Sob o regimento do provimento 94/2000, né? Então, o provimento 205/2021, ele revogou o provimento 94/2000 como regimento aí da OAB, né? Tá subjugado ao Código de Ética e Disciplina da Advocacia, então é importante também saber que o que está escrito, né? O próprio texto do provimento cita o artigo 40 e outros trechos do Código de Ética e Disciplina da Advocacia, então nada do que está escrito no provimento se sobrepõe ao Código de Ética, é o contrário, né? Então, se está no Código de Ética, a gente tem que seguir e seguir também o provimento do 205/2021. Essa questão do Código de Ética é até uma coisa interessante. Uma vez eu participei de um debate, há algum tempo já, antes do provimento 205/2021, em Santa Catarina, sobre regras de publicidade da advocacia. E aí uma pessoa que estava na mesa comigo falou muito sobre isso, que o próprio Código de Ética ele já traz uma série de orientações sobre conduta, tem um trecho específico sobre publicidade, mas em relação à conduta, e eu estou falando não só em conduta profissional, mas na sua conduta profissional, que eu digo no exercício da profissão, né? Quando você está sendo advogado, está advogando, né? Toda a orientação sobre conduta está lá no Código de Ética. Mas é claro que tudo aquilo vale também para você sendo advogado, né? Então, essa pessoa que estava comigo na mesa desse debate lá em Santa Catarina comentou sobre isso, que o próprio Código de Ética já te dá muita orientação sobre como você deve conduzir a sua postura, independentemente se você está na frente do cliente, se está despachando com o juiz, ou se você está atuando nas suas redes sociais, no caso de escritórios, se a gente está falando de canais de comunicação, né? Então, o Código de Ética realmente aí é o nosso grande orientador. Mas o provimento 205/2021, ele traz aí 13 artigos e um anexo, então ele não é um documento muito extenso, mas detalha melhor as questões específicas a marketing, a publicidade e a comunicação dos advogados, advogadas e escritórios de advocacia. Então, a minha primeira recomendação do dia de hoje e a primeira recomendação que eu faço sempre que eu falo sobre provimento leiam o provimento. Vou deixar o link aqui nos comentários, no final da live, tá? Tô com o provimento aberto aqui.
Vou deixar o link nos comentários aqui do LinkedIn, nos comentários do YouTube, nos comentários do Facebook, para vocês poderem acessar. Não é um documento extenso, é um documento de fácil leitura, fácil entendimento, que eu recomendo demais que vocês leiam. Por quê, pessoal? Nesse último ano, o que eu mais ouvi das pessoas, toda vez que eu falava sobre atualização de regras da advocacia, era: mas agora tá ótimo, né? Porque agora pode tudo, assim, tá liberado, né? A maior parte. Tinha um outro comentário para o outro lado que era: mas não mudou nada, né? Não é nenhuma coisa nem outra, né? A gente teve mudanças importantes, significativas, tá? Que realmente trazem muitas novas oportunidades de canais, de formatos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aplicado ao LinkedIn, mas o que eu mais ouvi das pessoas e o que eu tenho visto também escritórios e advogados praticando não, agora eu vou fazer porque agora pode, né? Agora tá liberado tudo. Não é assim, tá, pessoal? É importante ler o provimento 205/2021. Vou repetir, vou deixar o link aqui no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, nos comentários, para vocês poderem acessar e conhecer o que ainda há de vedações, e ainda existem muitas proibições, e mais do que vedações, existem regras, né? Existe o que fazer também, mas hoje eu trouxe assim, nem dá para ler direito, e eu fiz isso de propósito, para vocês verem que essas são só algumas vedações citadas no provimento 205/2021. Então, às vezes, você está traçando uma estratégia de uma ação, fazendo o seu dia a dia ali nas redes sociais, e aí, o que acontece, né? Um outro erro muito comum que eu percebo em redes sociais, de uma forma geral, não só no LinkedIn, mas a gente vê pessoas de outros segmentos, né? Principalmente influenciadores. O que está no trend agora das redes sociais? Então eu vou fazer isso também, mas vou fazer com conteúdo jurídico. Mas é conteúdo jurídico, eu não tô infringindo o provimento. Não é bem assim. A forma é importante, tem diversos pontos aqui que muitas vezes podem esbarrar na forma como você está divulgando o seu conteúdo jurídico, tá? Mas, de destaque importante aqui sobre vedações: mercantilização, qualquer coisa que caracterize mercantilização na forma como você está se comunicando, seja oralmente, no post que você faz, no e-mail que você envia, no que está escrito no seu site. Então, qualquer coisa que caracterize mercantilização, e lá no provimento agora tem uma descrição sobre o que o provimento entende como mercantilização e captação direta de clientela, que isso sempre foi uma dúvida muito grande, porque o provimento 94/2000 anterior, ele citava isso, né? Citava mercantilização, citava captação de clientela, mas não deixava objetivamente descrito o que significa isso, né? O que é fazer captação direta de clientela, o que é mercantilização. Então, é um termo muito subjetivo. E lá no texto do provimento 205/2021, deixa isso um pouco mais nítido, mais evidente, para você poder entender o que você deve ou não fazer nas suas práticas aqui, e aí trazendo para a nossa conversa hoje, aqui no LinkedIn, né? Porque quem está acompanhando comigo essa série já há mais tempo, né, sabe da importância de publicar conteúdo e de interagir com as pessoas aqui no LinkedIn. E eu percebo ainda muitos advogados e advogadas cometendo equívocos que poderiam representar infrações ao provimento 205/2021 no dia a dia de uso do LinkedIn, né? Então, seja por mensagem, seja num comentário, ou seja no conteúdo que você está compartilhando, é importante observar as vedações. E o que eu estava falando, então, sobre destaques, né? O meu primeiro destaque é: mercantilização e captação de clientela continua vedado, tá? Até porque isso é citado não só no provimento, mas também no Código de Ética. E como eu falei, o Código de Ética está sobreposto aí ao provimento. A gente primeiro tem que cumprir o Código de Ética e depois ter o entendimento de como é que cumpre o provimento das regras de publicidade. E o segundo destaque que eu queria trazer é sobre expressões persuasivas, conteúdos que possam representar autoengrandecimento, né? Então, a gente viu muito recentemente, agora tá mais suave isso, mas recentemente a gente viu, acho que todos vocês aqui devem ter recebido em algum momento no WhatsApp, né?
ou visto aí pelas redes sociais aqueles vídeos de carros, aviões, etc., né? Então, essa apresentação de maneira de ostentação, isso é uma coisa que está listada nas vedações do provimento, né? Então, coisas importantes para a gente ficar atentos e atentas aí, tá? Como eu falei, essa listinha, eu sei que está difícil de ler, mas é de propósito para vocês poderem ir buscar essas vedações lá no provimento, tá? Então, muito importante saber que a gente continua sem poder fazer captação direta de clientela. Então, mandar mensagem para as pessoas, oferecendo o seu serviço, chamando para entrar em contato com você, chamando para mandar mensagem para o WhatsApp do seu escritório, isso continua proibido, tá, gente? Então, é importante olhar aí para as vedações. Mas, olhando para o que mudou, né? E olhando para o que a gente tem de possibilidades, principalmente novas possibilidades e novas oportunidades, eu quero falar muito sobre esses conceitos que estão descritos no provimento 205/2021. Para mim, essa foi a principal novidade, o grande benefício, né? O grande valor que o provimento 205/2021 trouxe foi justamente deixar essa descrição, objetivar os conceitos que muitas vezes causam dúvidas nas pessoas, né? E dúvidas desde o que eu posso e o que eu não posso fazer diante do provimento, e dúvidas mais conceituais no sentido de o que é marketing, o que é publicidade, o que é comunicação, né? Eu sei que para quem não é da nossa área, né? Eu sou da área de marketing de comunicação, quem não é da nossa área parece meio tudo a mesma coisa, né? Mas o provimento começou a trazer um entendimento mais objetivo sobre o papel de cada coisa. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, tá? Mas o provimento abre o texto dele primeiro, né? Primeiro e mais importante, confirmando de que é permitido o marketing jurídico, né? Até 2021, todo mundo aqui já ouviu falar nesse termo, já tem eventos, já tem livros publicados com esse termo marketing jurídico, mas não era um termo ainda do qual a própria OAB havia se apropriado, né? Até então, o que se falava nos documentos da OAB era sobre publicidade para a advocacia, e vocês vão perceber que existe uma diferença importante aí entre uma coisa e outra. Então, o provimento abre o texto falando é permitido o marketing jurídico desde que se sigam os princípios éticos, o código de ética, este provimento e outros documentos que o próprio provimento indica que vocês precisam ter atenção. Tá? E logo na sequência, no artigo 2º, o provimento traz essa descrição. Então, o que a OAB entende como marketing jurídico? O que a OAB entende como marketing de conteúdo jurídico? O que a OAB entende como publicidade? E aí, pessoal, a partir do 3º item, né, o 4º, o 5º, o 6º e o 7º itens foram, assim, apropriações, eu vou dizer, desse termo publicidade, né? Foram adaptações desse conceito de publicidade que a própria OAB fez para melhor entendimento de vocês. Esses 4 tópicos aí, 4, 5, 6 e 7, foram tópicos de intensos debates entre nós do grupo de especialistas do marketing jurídico, entre nós com os conselheiros da OAB que estavam responsáveis pela elaboração da proposta de texto do provimento. Por quê? Essa subdivisão de publicidade profissional, publicidade de conteúdo jurídico, publicidade ativa e publicidade passiva, em especial publicidade ativa e publicidade passiva, não é nativa das literaturas aqui, ó, nesses livros que vocês estão vendo aqui, não existe essa descrição, esses conceitos. Mas, no final, nós entendemos, e eu concordei muito, muito cedo com a compreensão de que era preciso deixar esses conceitos, esse entendimento mais nítido para a advocacia, porque, de fato,
sempre que um advogado ou uma advogada pergunta, mas será que eu posso fazer isso? Se pergunta ou pergunta a alguém, né? Será que eu posso fazer isso? Será que o provimento me permite fazer isso? Será que o código de ética me permite fazer isso? Essa pergunta, ela traz em si dúvidas sobre esses itens, né? Sobre a publicidade profissional, o que é a publicidade de conteúdo, né? Tem essa diferença, a gente vai ver um pouco daqui a pouquinho. Essa diferença da publicidade profissional e da publicidade do conteúdo. A publicidade ativa e a publicidade passiva foi realmente uma adaptação assim, mais por conta de que até o provimento 94/2000, o entendimento da maior parte das pessoas com quem eu conversei na OAB e dos especialistas de marketing jurídico, o entendimento anteriormente era de que o marketing, a comunicação e a publicidade do advogado, da advogada, poderia ser feito ou direcionado para as pessoas que os procurassem, que viessem até você. Então, o movimento tinha que partir de quem eventualmente tivesse interesse no seu trabalho, estivesse procurando por um advogado ou uma advogada como você, ou por serviços que o seu escritório preste, e aí chegou ao seu escritório, fosse por indicação, fosse porque achou no Google, tá? Então, esse entendimento da passividade do advogado ou da advogada e do escritório de advocacia em relação à comunicação. E aí, o que o provimento traz de novidade dentre esses conceitos é essa possibilidade de vocês tomarem iniciativas mais proativas, né? E daí o que está incluído aí, uma interpretação minha, dentro do que a gente chama de publicidade ativa. É você, por exemplo, fazer os anúncios, né? Levar a sua mensagem a pessoas que não necessariamente estão buscando por aquilo naquele momento. E, como eu falei, por mais que esse entendimento do ativo e do passivo não seja originário da literatura da publicidade, eu entendo, né, e entendi, depois de muitos debates, que seria importante para esse momento, e principalmente esse que é o momento que a gente considera de transição. Como eu falei, o provimento 94/2000, ele foi redigido, né, e entrou em vigor em 2000 e foi atualizado agora, ano passado pelo provimento 205/2021, então foram 21 anos aí sem uma atualização dessas regras, e não foram quaisquer 21 anos, né? Foram 21 anos de intensa transformação digital, intensa transformação da forma como as pessoas se comunicam e, de fato, se nós, da comunicação, do marketing, da publicidade, já fomos arrebatados com um monte de novidades de estratégias, de ferramentas e de canais e da maneira como a gente se comunica, e independentemente do mercado jurídico ou não, a gente muitas vezes já tem dúvidas sobre a melhor maneira de usar e aplicar essas ferramentas. Eu imagino para quem não tem formação, entendimento realmente sobre os conceitos originais de marketing, publicidade e comunicação. Então, por conta disso, eu achei que foi muito benéfica a maneira como o provimento trouxe a descrição desses conceitos, né? Então, pessoal, para vocês, assim, como eu falei, vou deixar o link do provimento aqui nos comentários do LinkedIn, aqui nos comentários do YouTube e nos comentários do Facebook, mas vou deixar no final da transmissão para vocês não se perderem aqui na nossa linha de raciocínio. E quando vocês acessarem o link, leiam pelo menos esses conceitos, tá? Eu recomendo que vocês leiam o texto todo, não é um texto extenso, tá? Porque aquelas vedações que eu mostrei no slide anterior, essas daqui, elas não estão assim listadas em tópicos bonitinho como eu coloquei aqui, tá? Elas estão no meio do texto do provimento, então é importante ler o texto todo. Mas esses conceitos, eles são realmente essenciais e balizadores de tudo que vocês vão fazer. E aí, trazendo para a nossa conversa tudo que vocês vão fazer aqui no LinkedIn, certo? Bom, então vamos em frente. Deixa eu ver aqui se temos aqui comentários. E aí, pessoal, por que é importante, então, né? Estou falando bastante do provimento aqui, de uma maneira geral, mas trazendo aqui para o LinkedIn,
eu sempre recomendo aos meus alunos, às pessoas que eu dou mentoria, que conheçam as regras, né? Pelo menos esses conceitos que a gente viu na tela anterior, porque conhecer e aplicar essas regras no LinkedIn, no seu uso do dia a dia do LinkedIn, vai ajudar você a economizar tempo e, em alguma medida, economizar dinheiro também. Como, Marielle? Por que aplicar as regras de advocacia no LinkedIn do jeito certo vai economizar o seu tempo? Porque, pessoal, você vai evitar, na hora de você produzir um post, por exemplo, né, quando você já se apropriou do entendimento dos conceitos e já visitou, já entendeu quais são as vedações orientadas pelo provimento 205/2021, no mínimo, na hora de você fazer uma postagem no seu LinkedIn, você não vai ficar com aquela dúvida, mas será que eu posso falar isso desse jeito? Será que essa palavra está correta? E isso eu já vi algumas vezes escritórios com os quais eu trabalho, né? A gente ficar algum tempo antes, né, do provimento debatendo sobre pode, não pode, desse jeito, vamos pensar numa outra palavra, uma outra forma de dizer e tal. Hoje em dia, né, até porque tive assim, a sorte, a oportunidade de participar da elaboração do texto do provimento, e aí, por conta disso, estive muito por dentro dos debates. Hoje em dia, isso é muito mais ágil, né? A gente olha um texto, uma publicação, a gente sabe se ali tá ok. Vou também tranquilizar vocês de que assim, a maior parte das publicações, elas tendem mais a estar, principalmente aqui no LinkedIn, elas tendem mais a estar em acordo com o provimento do que não. Porém, às vezes, como eu falei, é uma palavra, a maneira como você passa uma determinada mensagem pode trazer aí uma sutileza e está confrontando alguma vedação do provimento, tá? E eu sei que tem, assim, a maior parte dos advogados, das advogadas com quem eu converso, vocês são preocupados com isso, né? A maior parte. E aí é isso, na hora de você escrever sobre o seu post, se você já entendeu os conceitos do provimento, se você já entendeu as vedações, você vai ganhar agilidade na hora de produzir o seu post. Você vai ganhar segurança na hora de fazer um comentário ou enviar uma mensagem para alguém. Até porque, e isso é importante, pessoal, em relação à mensagem, porque eu vou voltar nesse ponto na próxima quinta-feira, 9 da manhã. A gente vai falar como é que usa as mensagens do LinkedIn da maneira correta para você atrair clientes. Por quê? Eu tenho visto muita gente utilizando as mensagens de maneira muito equivocada, tá? E aí, de novo, pautado nessa ideia de que é interação de rede social, é conteúdo jurídico, mas a maneira como você apresenta esse conteúdo, a maneira como você interage, precisa estar em acordo com as regras de advocacia. E por isso, aplicar as regras da maneira correta vai economizar o seu tempo e, em alguma medida, vai economizar o seu dinheiro. Se eu coloquei aí nessa telinha de celular um print de uma página de LinkedIn, porque como o provimento agora nos permite usar os anúncios de redes sociais, os conteúdos patrocinados, posts patrocinados de redes sociais, e o LinkedIn tem essa função, assim como tem no Instagram, que aparece lá aquele post patrocinado, né? Se você tem uma conta corporativa, uma conta comercial no Instagram, já deve ter aparecido para você aquele botãozinho azul de impulsionar essa publicação, mostrar essa publicação para mais gente. No LinkedIn tem essa função também, tá? E aí precisa tomar cuidado redobrado quando você for usar os anúncios com as regras de publicidade, porque a própria configuração do anúncio tem que ser diferente para a advocacia do que é feito para outros mercados. Sim, vou dar um exemplo de uma diferença básica, né? Nos outros mercados, em outros mercados que não estão subjugados ao provimento 205/2021, você pode usar, por exemplo, o entre em contato, acesse agora, né? Então, esses verbos no imperativo que são extremamente comuns e muito recomendados pelas literaturas aqui da publicidade e do marketing digital, na advocacia a gente tem que tomar mais cuidado com isso. Por quê?
o provimento tem lá nas vedações a vedação de uso de expressões persuasivas. E é claro que a gente vai usar algumas expressões, mas talvez de uma outra forma, né? De que maneira a gente passa essa mensagem, esse recado, chama a pessoa, por exemplo, para acessar o seu site, acessar, enfim, o seu material, sem esbarrar nessa vedação da expressão persuasiva. Então, esse é um exemplo, né, de como você, na hora de configurar o seu anúncio, na hora de fazer o seu conteúdo, você precisa prestar atenção e que pode, de outro lado, né, em não fazendo isso, te roubar tempo, porque de repente alguém, depois que você publica o post, alguém vai te sinalizar isso, você vai ter que voltar lá e editar o post, ou você vai ficar preocupado com isso na hora de escrever o post, e em especial na hora de fazer a configuração dos seus anúncios, enfim, na hora de impulsionar, patrocinar o seu conteúdo no LinkedIn, você pode, inclusive, desperdiçar verba e dinheiro se você estiver fazendo isso da maneira equivocada, tá? Então, de novo, o recado é: leiam o provimento 205/2021. Eu comentei com meu sócio hoje, ontem, quando eu estava montando uma apresentação, que eu falei, eu vou ficar igual aquela música do Tim Maia, leiam o livro. Eu tô assim, com o provimento 205/2021, porque realmente é importante que vocês leiam, tá? Agora, falamos muito sobre vedações, pessoal, eu quero falar um pouco com vocês sobre o que pode, né? Melhor a gente olhar para o que pode, óbvio que tomando cuidado com o que não pode, mas olhar aqui quais são, o que a gente tem de permitir dentro do LinkedIn, né, dentro das funcionalidades do LinkedIn, o que a gente pode usar pensando em ferramentas, né, não na forma, não na mensagem, de novo, né? Tudo que a gente fizer aqui vai, a forma como a gente utilizar essas funcionalidades, a forma como a gente vai escrever e passar a mensagem por meio desses canais vai precisar estar em acordo com o provimento, mas eu quis trazer essa lista aqui para vocês para mostrar que dentro do LinkedIn a gente pode usar tudo, né? O LinkedIn é uma ferramenta que ele está absolutamente condizente, adequada ao que o provimento 205/2021, as regras de publicidade de advocacia, propõe, né? Porque a principal orientação das regras de publicidade de advocacia continua sendo que vocês usem marketing de conteúdo jurídico, que então vocês desenvolvam as suas estratégias pensando em conteúdo educativo, conteúdo informativo, a mesma coisa que já vinha acontecendo sempre. Tá? A maior diferença é a forma de distribuir esse conteúdo, que hoje tem mais possibilidades de canais, mais oportunidades de formatos, talvez, referendadas e validadas pelo provimento 205/2021. Mas, então, aqui no LinkedIn, a gente pode usar todas as funcionalidades praticamente do LinkedIn, tá? Pelo menos as funcionalidades mais básicas. É claro que o LinkedIn tem outras ferramentas agregadas a esse LinkedIn que a gente está acostumado aqui, né? O nosso LinkedIn de uso pessoal, né? Tem o LinkedIn Sales Navigator, que é uma ferramenta para venda, tem o LinkedIn Recruiter, que é uma ferramenta para recrutamento. E aí, por exemplo, o Sales Navigator já teve cliente que me perguntou: Marielle, uma pessoa do LinkedIn entrou em contato comigo para falar sobre essa ferramenta de venda. Falou: olha, tem que usar com cuidado, usar com parcimônia. Tem algumas funcionalidades do Sales Navigator que a gente não pode trazer para a advocacia, mas isso é um outro caso, né? Nesse LinkedIn aqui do dia a dia, do nosso perfil pessoal e do nosso perfil gratuito ou do perfil premium, a gente pode usar todos esses recursos, né? Ainda tem outros que eu não incluí aqui. A busca, por exemplo, de pessoas, né? Botei ali mensagens, né? Então, vamos começar do começo. Então, postagens. Todo tipo de postagem que o LinkedIn te propõe, te oferece, você pode usar. Você pode fazer post de imagem, post de vídeo, post de carrossel, pode fazer enquete. Isso foi uma coisa que já me perguntaram algumas vezes. Mas será que é adequado? Aí é uma outra questão. Aí tem a ver com o seu posicionamento, com a sua estratégia. Mas em termos de regra de publicidade, a enquete é só mais um canal de conteúdo, de engajamento. Então, você pode sim, né, usar a enquete dentro dos princípios éticos da advocacia. Assim como você pode usar os outros tipos de postagem, que dentre elas tem o compartilhamento de documentos,
O LinkedIn tem essa funcionalidade até diferente das outras redes, né? Onde nas outras redes, você pode postar vídeo e foto, basicamente, né? No LinkedIn, você pode fazer um post com um PDF, com um documento. Então, dá para você se apropriar dali. E é uma maneira até de seguir nessa linha da entrega da distribuição e fazer o seu marketing pautado em distribuição de conteúdo jurídico, informativo, educativo, né? Outros dois recursos interessantes, e agora eu me lembrei qual é o tema da nossa última série, né? A gente vai ter hoje, dia 4, semana que vem, dia 11, a gente vai falar sobre mensagens, né? Sobre como é que a gente usa o chat, né? Essa mensagem aí, algumas pessoas chamam de inbox, do LinkedIn. O nome oficial dele é e-mail, tá? As mensagens aí do LinkedIn, a gente vai falar sobre elas na semana que vem, dia 11, às 9 da manhã, aqui nesses 3 canais, LinkedIn, no YouTube e no Facebook. E no dia 18, eu vou falar um pouco sobre vocês de uma nova forma de distribuir conteúdo dentro do LinkedIn. E aí quero falar dessa combinação entre artigos e newsletter, que é uma ferramenta relativamente recente, que já tem sido muito utilizada. Vou mostrar para vocês como é que faz isso aqui dentro, tá? Mas, voltando aqui para o nosso papo, artigos e newsletter, dentro do LinkedIn dá para você escrever artigos mesmo, como se fosse um blog, dá para você distribuir isso por meio de newsletter, seguindo, gente, uma coisa muito, muito precisa que está descrita no provimento e no código de ética, de que você só pode enviar e-mail para as pessoas, né, que eles chamam de mala direta, né, o envio de e-mail marketing, envio de newsletter na advocacia precisa ser para pessoas que ou solicitaram receber esse material por e-mail ou se inscreveram, se cadastraram para receber esse material por e-mail. E no caso da newsletter do LinkedIn é exatamente isso, né? Você cria um mecanismo de levar para o e-mail das pessoas, o e-mail das suas conexões do LinkedIn, o conteúdo que você publica no seu perfil, em especial os artigos. A gente vai falar melhor sobre isso no dia 18, às 9 da manhã, tá? Mas é uma outra maneira de você distribuir conteúdo em acordo com as regras de publicidade. Os anúncios, como eu falei, né? Existe a plataforma, a ferramenta de anúncios para você impulsionar os posts da sua página, para você dar mais visibilidade, atingir novas pessoas, né? Trazer novas pessoas para seguir a página do escritório. Tem anúncios por mensagem, e esse vai ser um tema também da nossa conversa da semana que vem, dia 11, às 9 da manhã, porque existe a mensagem que a gente escreve manualmente ali, que a gente troca com as pessoas no dia a dia, mas existe um formato de anúncio do LinkedIn que é enviado por meio das mensagens dentro do LinkedIn. E aí a gente vai entender se pode, se não pode, como é que usa. Vou antecipar que pode com parcimônia, tá? Como é que usa isso também aqui no LinkedIn. As lives, pessoal, isso que a gente está fazendo hoje, né? LinkedIn Live, você pode fazer transmissão ao vivo dentro do LinkedIn. E isso é uma coisa muito interessante, porque no momento em que estava todo mundo, né, 2020, 2021, todo mundo fazendo live em tudo quanto é lugar, né? Você via live no Instagram o tempo todo, enfim, as lives ficaram muito popularizadas. De um lado, você tinha algumas pessoas da advocacia, advogados e advogadas fazendo live o tempo todo em tudo quanto é lugar, e do outro lado você tinha pessoas muito receosas mas será que isso é permitido? Eu posso fazer isso? A OAB deixa eu fazer fazer transmissão ao vivo? Isso não estava descrito em lugar nenhum, e agora está, né? Tem lá literalmente no anexo do provimento do ANSICO 2021, que é outra parte super importante de vocês lerem do provimento, o anexo, está descrito lá que a live é permitida. Então, também uma outra ferramenta para vocês usarem aqui no LinkedIn. Os grupos, né? Grupos do LinkedIn para você trocar informação, encontrar pessoas que tenham interesse comum, se conectar com as pessoas por meio de interesses comuns. Então, pessoal, vocês estão vendo que, assim, muitas funcionalidades do LinkedIn que você praticamente todas, né, do perfil pessoal, vocês podem utilizar em acordo com o provimento, certo? E aí o mais importante sempre fazer tudo, qualquer coisa que você vai fazer, seja presencial, seja online, seja na sua rede social, em que canal for, se você está ali se apresentando, né, como advogada, como advogado, você
precisa fazer isso de forma compatível com os preceitos éticos. Ah, Marielle, mas o que são os preceitos éticos? É tudo que está descrito no Código de Ética e no Provimento 205/2021. Por isso, vou repetir, leiam o provimento, tá? Vou deixar o link aqui